a nova divisão administrativa do país, o final do ano parlamentar, a abertura de um processo judicial contra o general Kamala Tanuma, o anúncio pela ministra das Finanças de como haverá mais uma vez atraso nos salários da função pública e a situação de um cidadão na Huila que preferiu voltar à cadeia por não conseguir se sustentar fora dela. Estes assuntos estarão aqui em análise pelos meus convidados e assim pedimos que subscreva as nossas páginas, assine as notificações, ponha gostos nas nossas publicações para poder ajudar a TV Raiar a crescer. Nós vamos rapidamente para o nosso primeiro tema, que tem a ver com a nova divisão político-administrativa do país. O país, que anteriormente tinha 18 províncias, conta agora com mais 3 províncias, o que totaliza 21 províncias. O número de municípios e de comunas dobrou, estávamos na casa de 164 municípios, agora estamos na casa dos 300 municípios, assim como as comunas, temos 321 e 26 municípios, assim que está certa, e temos 378 comunas. Eu vou começar com o professor Coutinho. Senhor professor, temos agora 21 províncias. Qual é a sua análise quanto à aprovação desta lei que aumenta para mais 3 o número de províncias no nosso país? Ok, nos últimos dias tem sido o assunto badalado na arena política em Angola. O DPA pura e simplesmente aparece para criar mais equívocos e dúvidas naquilo que tem que ver com o sistema político do nosso país. Na verdade, muitos poderiam não estar contra a divisão política do país, mas pecam porque aparece no momento errado, num contexto meramente errado. Porque, por agora, a prioridade não seria a divisão política administrativa, mas sim seria dar espaço para as autarquias para melhor governar, para trazer a uma governação mais próxima do cidadão. O DPA, como foi anunciada, a maneira como foi, digamos assim, anunciada e fez o inquérito, deixou muitas dúvidas no seio dos cidadãos. Eu meramente tive contato com o documento reitor, que fazia menção daquilo que foi a auscultação do partido MPLA para poder, na verdade, saber do cidadão e fazer um levantamento, senão mesmo a decisão já estava tomada. Embora haver vozes contrárias na maioria, a decisão já estava tomada no seio do partido que, digamos assim, governa. No entanto, esse documento reitor falava que 73% dos cidadãos consultados, não é isso, dão aprovação ou dão uma aceitação, um sinal positivo na divisão política administrativa, que a meu ver é totalmente errado. A minha pergunta seria: qual é o critério que se usou para fazer a auscultação? Porque a auscultação não é meramente sentar, reunir um grupo e ouvir, não. A auscultação envolve componentes. É necessário trazer todas as vozes, não é isso, fazedores de opinião de uma determinada localidade, não é, como estamos a falar de uma DPA e abrange o país todo, todos devem estar imbuídos naquilo que é a pretensão, então que convidassem pessoas autorizadas, cidadãos comuns, para saber se na verdade a prioridade era mesmo fazer uma divisão político-administrativa ou então incrementar as autarquias que todos os angolanos desejam. Então eu notei que a auscultação feita não foi feita de forma criteriosa, não foi feita de forma mais a funda, mas sim superficial, como a gente tem dito, né? É mais um teatro que se fez para se acreditar que, na verdade, todo angolano está convicto, está ciente, concorda com a divisão político-administrativa. Então, é um ato, no meu ponto de vista, mais negativo do que positivo, porque eu não estaria contra a divisão político-administrativa, vou repetir, seria de opinião, por enquanto, dar espaço para as autarquias para melhor servir o cidadão, aproximar o cidadão do servidor público e receber o julgamento que lhe é devido. Desta feita, há mais distanciamento do cidadão, podem crer que vai gerar mais pobreza, vai gerar mais fome, vai gerar mais desemprego e
no ponto de vista financeiro, vai engordar ainda mais o Estado, vai ter mais despesa, porque estamos a falar de 326 municípios, logo estamos a falar de 326 administradores, não é isso, com uma nova receita. Estamos a falar de mais postos policiais, comandos, estamos a falar de mais construção de infraestruturas como aquelas que vão albergar as administrações, o governo central das províncias em causa. Eu acho que é um pacote cheio que vai, digamos assim, trazer mais sufoco na economia. Mas vale aqui lembrar que todas estas políticas que são criadas, que no nosso ponto de vista achamos elas como oportunidade também para alguns aproveitarem-se do erário público, mas seria também um recado que a gente aqui deixa, né, para aqueles que têm esse poder decisório. Se na verdade pretendem mesmo criar ou dividir o país em algumas províncias e municípios, seria bom que fossem com uma vontade mais clara e trazer transparência, porque a nossa Constituição é clara, no artigo 20, onde fala sobre a divisão administrativa. Eu acho que a Liliane está aqui com uma Constituição da República, se for possível a gente vai consultar. Ela esclarece bem, mas aqui há uma dúbia, digamos assim, uma dualidade, ou se preferirmos, uma dúvida. Por exemplo, Luanda, que foi dividida, gostaríamos de saber qual será a capital de Luanda. Cada província tem uma capital. Por exemplo, Lunda Norte. Qual é a capital da Lunda Norte? É o Dundo. Se formos para Lunda Sul, a capital é Saurimo. Luanda, que será dividido, sabemos que teremos Icolibengo e teremos, portanto, Luanda. Qual será a capital de Luanda? Essa é a grande questão. Eu acho que a Constituição da República, no artigo 20, traz aqui uma clarificação que, olhando para a pretensão daquilo que é a DPA, a Divisão Política Administrativa, particularmente de Luanda, já contrasta. Não traz aqui uma explicação coerente naquilo que é a pretensão do partido MPLA. Então, eu dou aqui uma nota negativa. Não seria o momento de termos que fazer uma divisão administrativa. Daríamos espaço para outras questões que trariam políticas públicas mais execuíveis, mais claras, que diminuíssem a pobreza, diminuíssem a fome, o desemprego e servir melhor o cidadão, porque fazer política o fim último é servir o cidadão. Muito obrigado, professor. Liliana Makuta, qual é a sua opinião quanto a essa lei que agora aumenta para mais 3 o número de províncias no nosso país? Muito obrigada, jornalista Belardo. Obrigado ao meu colega do painel que me antecedeu, o professor Coutinho, falou muito bem. Eu, relativamente a essa questão, eu sou uma das pessoas que ainda está sem conhecimento devido das províncias ou comunas e distrito, alguma coisa assim, que existem nessas novas províncias. Porque eu penso que essa notícia me apanhou de uma forma, não digo desapercebida, porque eu não estava interessada e nunca esteve. Eu penso que, tal como meu colega do painel, o professor Coutinho, disse, eu sou de opinião que não existem auscultações feitas pelo partido que nos governa, porque aquilo que o MPLA fez, eu até acompanhei também. Fiz uma experiência, um teste, queria chegar a uma conclusão. E qual era a conclusão? Eu queria ver até que ponto as pessoas minimamente esclarecidas conseguem discernir o que é uma política ou o que é um fediver, uma brincadeira, enfim, como essa divisão político-administrativa. A divisão político-administrativa, a meu ver, é um termo usado pelos próprios políticos. É uma manobra, ou se quiser, estratégia do regime no poder. E ele está a conseguir, tanto é que nós estamos aqui a discutir isso. Você vai no táxi, a discussão é essa. E chamei o grupo porque supostamente teriam apreciações diferenciadas do comum mortal, com as aspas que não são devidas. E eu experimentei, alguns dos colegas colocaram lá no grupo
mas estão a meter como meme, como brincadeira. E o regime conseguiu, ou está a conseguir. Esse é o principal objetivo. Em comunicação social, chamam planta, ou plantar determinado facto ou acontecimento, enfim, para distrair mesmo. Logicamente que não. Essa nova visão política vai trazer mais alimentos. Não. Quem não faz no mínimo, não vai fazer no máximo. Então, alguém mesmo consciente acha que para eu melhorar a condição de alguém, é preciso que eu alargue. Vamos lá reduzir isso numa casa, numa residência. Não é? As pessoas dessa residência não comem, ou comem mal. Né? Passam fome. E o titular da casa vem dizer assim, olha, não, olha, nós vamos resolver isso, vamos alargar aqui, vamos puxar, vamos fazer um anexo aqui, depois vamos puxar mais outro anexo ali. Mas então o problema que nós estamos a passar é devido à falta de recursos. Isso é que nós não estamos a adquirir alimentos para comer. Mas você vai alargar a casa, vai meter mais quadros, vai fazer como? O cimento você vai comprar como? Com capim? Os materiais de construção, da forma como estão os preços dos materiais de construção. Então você vai alargar, vai resolver o problema atual. Então, isso é para distrair exatamente essa divisão, como outras coisas que acontecem, que são lançadas no mundo mediático, vamos lá. Serve mesmo para distrair as pessoas. Jurista, mas da forma como, eu estou a ver, estão a esquematizar, mesmo que vier, vai acontecer como em Moçambique. Moçambique tem autarquia, a irmã gêmea da Angola. Sim. Não mudou rigorosamente nada. E não vai mudar também aqui. É exatamente o que o regime está a fazer. Ele está a tentar arquitetar, estruturar uma espécie de... Ele vai implementar a autarquia. Mas só vai quando ele estiver seguro de que, ok, pronto, assim já não vou ter desaires. Porque a única certeza que há é o regime tem medo de divisão, de dividir poder. Em eleições autárquicas, os entes são eleitos, são escolhidos. Não há aqui governador provincial, governador municipal, administrador não sei das quantas, não. São eleitos, essa é a diferença. Ok. Não é? Ok. Essa é a diferença. Enquanto nós começamos a pensar pequenos, meu entender, assim, nós estamos a discutir até mais importantes. Ok. E atuais. Está bem, está bem. Obrigado, Manuel José. E eu vou fazer já a colação com o próximo tema, que tem a ver então com o final do presente ano parlamentar. E eu vou começar com a Liliana. Liliana, qual é a sua avaliação sobre o exercício? Eu tenho patrões na América, nos Estados Unidos, mandaram para lá um dia e quando vi aquele cenário que descreveu, eu disse, não vou lá mais. Eles disseram, Manuel, vai lá, tem um... Não vou para ali. Enquanto as condições forem aquelas, vou ficar na minha casa. Eu não vou para a Assembleia para assistir na televisão. Não é? Ok. Voltando à questão. Está a ver o tema? Eu não sei por que... Eu pensei que fosse aquele tema já. Significa dizer que a planta que eu falo da comunicação, plantar, temas para distrair, também vai resultar, até na estrutura desse programa, o tema que é mais importante. Vamos já nele, é o tema a seguir. É o tema a seguir. Vamos perder tempo com férias de deputados. Não, nós queremos aqui balancear o trabalho feito pelos deputados no ano parlamentar que agora termina. Eu vou falar disso mencionando duas pessoas. Exato. Uma, mais velho para cá, jurista. Ele contou que a primeira experiência da Assembleia, chamada Assembleia do Povo, em 1975, era um modelo completamente diferente do atual. Também na altura não sabia muito ainda. Ele contou-me que os
da altura, deputados da Assembleia do do Povo povo. de Angola, era tipo voluntários. Voluntário mesmo, não dá nada. Ela até disse que eu gostaria de ver hoje a Assembleia Nacional nesse modelo. Não, voluntarismo, você quer mesmo defender o povo, tá bem, voluntário. É assim que era 75, no tempo do partido sozinho. Eu não gostaria de ter essas férias desse trabalho. Em alguns aspectos, e isso é notório, é verdade. E a minha nota negativa na Assembleia Nacional vai como é dirigida a Assembleia Nacional pela Presidente da Assembleia, Carolina Cerqueira. Tem momentos que identifica-se mesmo como membro do partido do MPLA. A Liliana disse, seria bom se que tivéssemos dentro da Assembleia Nacional uma presidente neutra, que não influenciasse, não inclinasse a balança para um lado. E nós, eu pelo menos, quando tenho tempo para assistir uma plenária da Assembleia, eu acompanho do princípio até o fim e tenho notado a balança ser inclinada. Tem deputados que são humilhados, são retirados a palavra quando não poderia. Não é? Trazer um pouquinho mais de alívio e conforto para as empresas privadas, estou aqui a me referir. Segundo, né, entendido, vazou o termo Brasil. Está dizendo assim, olha, no próximo mês então vai estar atrasado de novo. Ou seja, ele já está, ele psicologicamente fica abatido. Por isso é que dá aquele slogan, né? Eles fingem que pagam e outros fingem que trabalham. Mas eles estão lá, por isso é que há essa. Mas o meu colega do meu outro trabalho. Isso já tem a ver com consciência. Eu paro, do ponto de vista psicológico, aquilo que eu disse no início. Não é? Eu realmente paro, você não me pagou um mês. Uma atribuía como causas humanas a morte do general Camorteiro. Ou seja, para a general. Igual é. Então, há um novo código, que penso que entrou em vigor 2021. 20 ou 21. Não sei. E esse artigo que foi votado e aprovado pelos deputados que estávamos aqui a falar, que supostamente foram eleitos por esse mesmo povo, né? Que os condena mesmo com esse artigo. Qual é o problema desse artigo? É o problema da difamação, da calúnia, e a outra figura também, há três que andam sempre juntas. Difamação, calúnia e ultraje. Okay. Outros anônimos italianos também. Mas o jornalismo trouxe numa. Por causa da figura. Que foi explicado aqui para a colega. Por ser o general Numa. Então vocês trouxeram como ele. Não é o general Numa. Atenção, nós mesmo, qualquer um de nós, qualquer angolano, pode ser apanhado nesse 333. Inclusive a Amnistia Internacional questionou esse artigo. Nós passamos isso na boa. Há uma associação de advogados norte-americanos que questionou o governo de Angola por causa dessa coisa, por causa do direito à liberdade de expressão. Né? Existe noutra realidade. Portugal também tem um artigo dessa natureza. Mas a diferença é essa. Lá não entra o presidente da República como símbolo, porque o presidente não é símbolo. Até porque ele passa. Né? Símbolo é mesmo símbolo. Então, o problema está ali. Internacionalmente foi questionado. Tem que se alterar aí o 333 do Código Penal angolano.
Não é? Ok. Porque incluir a figura do presidente quer dizer que ninguém pode falar do indivíduo, mesmo as figuras da dita oposição. Quer dizer, não pode fazer crítica. Como é que você tem um governo em que você, o cidadão governado, não consegue criticar? Portanto, nós voltamos ao tempo da velha senhora. Ok. Né? Mesmo se não for essa iniciativa, eu penso que todos nós acabaremos por ser presos por criticar a figura do presidente. Porque nós que temos sangue dito na via, não vamos escalar por causa de uma artigo que vai consagrar o presidente da República como símbolo nacional. Não vamos escalar por causa disso. Por exemplo, dados por essa influência de ativistas, nós, independentemente de tudo, nós vamos criticar porque a governação que ele dá é uma governação saudável e boa. Agora, calúnia que é mentira. Ok. Mentira. Eu crio, não, o fulano de tal é ladrão. Aí é que é calúnia. Uhum. Porque não é. Então é preciso que estejamos a saber. O que eu soube também, nessa questão do Anuma, é o 333. Ok. Ok. Figura do Estado. Obrigado, Manuel José. Obrigado, Liliana. Nós vamos agora ao nosso último tema, que tem a ver com uma situação caricata que aconteceu na província da Huila. Um cidadão que, depois de cumprir uma pena de reclusão e posto em liberdade, voltou à comarca do Lubango para pedir que fosse novamente recebido como recluso por não conseguir se suster fora da cadeia. Liliana Makuta, tenho a certeza que acompanhou essa situação. Como é que encara esse facto? Eu acompanhei essa situação e continuo a acompanhar. Hoje até pulando aqui um pouco, vi que o jovem já conseguiu emprego. Exatamente. Ajuda. É para dizer, voltando a fazer o mesmo que você superou, eu penso que pelo menos nós que somos críticos de sangue acabaremos estamos sempre presos por criticar tanto o presidente da República. Você vê essa situação e você questiona o verdadeiro estado social, econômico e político do país. Uma pessoa que está presa, saiu da prisão, passou por situações difíceis na prisão. Suécias, enfim. A tendência desses países aqui é reduzir o número de cadeias. Mas a tendência de países como Angola é aumentar, quer dizer, a política do governo. Ele aumenta uma unidade prisional. Ele está contente, dá festa, tem inauguração. Vai lá o titular da pasta e aí está contente. Quando devia ficar triste, devia chorar. Pois, porque nesses países que eu disse, esses países evoluídos, eles estão a fecham penitenciárias, fecham por falta de preso. Por quê? Primeiro, por causa do índice de desenvolvimento humano, que é o indicador que afere a condição que o cidadão vive. Quer dizer, ele está tão bem, que não há delitos. Você vai cometer qual crime? As cadeias estão fechadas. Para esses países, ainda bem, diminui os custos, fecha. No nosso, não, você vê a televisão, vai ver, olha, não. O colega mesmo que deu o emprego também estava lá mesmo. Né? Aqui não foi mais para aparecer, né? É aparecedor, é pagou, para ver publicamente, não, eu presto tal, eu emprego aqui e tal, numa dessas rádios aí. E o colega, pelo que eu saiba, está lá até agora, está trabalhando aí. Teve que sair do sítio onde ele, na área dele de conforto, para vir para Luanda, para trabalhar e ganhar um pouco mais. Portanto, é para voltar ao jovem que não quis sair da cadeia. É só uma amostra. E é um sinal claro para aqueles que ainda duvidam, que dizem que as coisas não estão mal, que aqueles que se colocam na posição de lambebotas, bajuladores, né? Que dizem que não. Aliás, o próprio lá também disse que forma é relativa. Ele próprio é que disse que forma é relativa, quer dizer que uma forma é relativa. Então, esse é um sinal de que o indivíduo prefere ficar preso a estar em liberdade. Ou seja, quer dizer que a liberdade
é subjetiva, no caso do indivíduo. Né? Porque liberdade é total, porque o indivíduo que está fome também não está livre. Né? Ok. Ele não tem liberdade, é por isso que alguém um dia perguntou, mas essa independência quando é que vai chegar?